Livro Não Mais Eu, Mais Cristo. Livro de Jó, Dong Yulan. Capítulo 14. Tema desta semana: Jó fala de si mesmo. Meta de hoje: leitura das páginas 165 a 168. Jó e sua vida da alma. Reportando-nos ao capítulo 27 do livro de Jó, os versículos 3 e 4 dizem: Enquanto em mim estiver minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Jó aqui fazia alusão ao momento em que Deus criou o homem em Gênesis 2:7. Quando Deus fez o homem do barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, esse homem se tornou alma vivente. Em outras palavras, o sopro de Deus ao entrar no boneco de barro tornou-se nele o espírito humano, fazendo com que surgisse entre o corpo e o espírito a alma. A alma é a vida do homem. Até o tempo de Jó, o viver do homem tinha como modelo a sua própria pessoa, e especialmente em Jó, podemos ver como era forte a sua vida da alma. Ele permanecia na postura de alguém que se considerava sempre certo, perfeito e temente a Deus. É oportuno lembrar que no 9º debate ele disse que somente ele era sábio e inteligente, porquanto era temente a Deus e se desviava do mal. Observa-se aqui que sua visão sobre si mesmo estava totalmente atrelada no conhecimento do bem e do mal. Uma pessoa egocêntrica. No capítulo 28, Jó deixa de lado a sua pessoa e o seu infortúnio, e também os seus amigos, e passa a descrever a sabedoria intuitiva do homem para extrair da terra as riquezas com que Deus o abençoou, versículos do 1 ao 11, e ainda mais pondera sobre a incapacidade do homem para alcançar a verdadeira sabedoria, a que provém de Deus, versículos do 12 ao 28. No capítulo 29, Jó retorna à sua aprovação e recorda sua situação de outrora, que era boa e abençoada por Deus. No capítulo 30, Jó lamenta a miséria em que se encontrava, versículos do 1 ao 15. E a partir do versículo 16, derrama sua queixa de que Deus não ouve as suas palavras. No capítulo 31, reitera seguidamente sua integridade moral e sua conduta justa para com seu próximo. Estamos caminhando já há algum tempo com Jó, por isso estamos familiarizados com o conteúdo dos capítulos vistos até agora. Nos 3 últimos capítulos, Jó foi exposto como alguém egocêntrico. No capítulo 29, por exemplo, aparece 40 vezes o pronome eu. No 30, 53 vezes, e no 31, 62 vezes, referindo-se a si mesmo, mais do que Satanás em Isaías capítulo 14, versículos do 12 ao 16. Logicamente guardando as devidas proporções com relação à extensão dos 2 textos comparados. Apesar de todo o seu sofrimento, o seu ego estava bastante desenvolvido. Jó lembra-se de sua antiga glória. No mesmo capítulo 29, Jó faz um retrospecto de como nos dias passados ele era feliz, pois a luz de Deus resplandecia sobre sua cabeça e mesmo caminhando nas trevas, ele era guiado por ela. A amizade de Deus estava com ele e Deus lhe era íntimo. Os seus filhos estavam ao seu redor, seus rebanhos eram tão numerosos que lhe permitiu banhar os pés em leite e o azeite lhe corria das rochas como ribeiros. Quando saía à porta da cidade e se sentava na praça, os jovens retiravam-se, os idosos punham-se de pé e os príncipes se calavam. Outros davam testemunho de suas benevolências aos menos afortunados. Sobre isso, os versículos 11 a 14 dizem: Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e essa me servia de veste. Como manto e turbante era minha equidade. Jó fazia-se de olhos para o cego, era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos ele examinava. Exercia sua justiça sobre o iníquo e lhe arrebatava dos dentes a vítima. Sentia-se cheio de gozo, pois estava certo de que expiraria na paz do seu ninho, que seus dias se multiplicariam como areia, que a justiça seria sua veste e sua honra se renovaria. Os que esperavam o seu conselho guardavam silêncio quando ele falava, e suas palavras eram para eles como orvalho. Esperavam-no como se esperava a chuva de primavera. Seu sorriso infundia-lhes confiança. Jó indicava-lhes que caminho deviam seguir e habitava entre eles como rei entre suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Versículos do 15 ao 25. Todas as bênçãos desse mundo Jó desfrutava sozinho. Sua situação anterior foi tão grandemente abençoada que ao conhecê-las chegamos até almejá-la, porém ao conhecer o seu sofrimento, esmorecemos. É desprezado.
Agora Jó caiu do céu para a terra. O capítulo 30, versículo do 1 ao 8 diz: Mas agora se ri de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, homem cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se debilitaram, rói os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas das terras e das rochas, bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame e da terra são escorraçados. Nesse trecho, Jó se refere aos de menos idade que ele e que deles zombavam. Chamam-se de pessoas inferiores, cujos pais não eram dignos de estar ao lado dos cães do seu rebanho. Pessoas cujas forças se esvaíram, debilitadas pela fome que roía lugares secos e alimentavam-se de folhas de arbustos e raízes de plantas. Eram expulsas do meio dos homens como ladras, habitavam em desfiladeiros sombrios e em cavernas da terra e das rochas. Como pode Jó, que insiste em dizer-se tão bom, discriminá-las dessa forma? Pode-se dizer que seu próprio falar depõe contra ele.